Meu querido irmão, minha querida irmã, o que é a Bíblia Sagrada? Podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Não seria apenas um livro humano com conselhos e doutrinas humanas, terrenas? Eu sou o Padre Renato Andrade e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. Após o advento da imprensa, inventada por Gutenberg em 1430, houve pela primeira vez na história o acesso à Sagrada Escritura de forma mais fácil, abrangente e universal. Portanto, estamos falando do século XV. Anterior a isso, para poder ler as Escrituras, era necessário ter acesso aos rolos de pergaminhos, de papiros e demais registros. Na maioria das vezes, o povo de Deus só teve contato com as Escrituras no santo sacrifício da missa. Bíblia, podemos dizer, é o conjunto de todos os livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Podemos dizer, uma biblioteca. É a coleção completa de tudo que foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. A palavra Bíblia significa, na língua grega, livros, conjunto de livros, os livros. Vem da língua grega, como eu disse. A divisão das Sagradas Escrituras é compreendida assim pelo Antigo Testamento, que relata o começo da humanidade até Jesus Cristo e contém 46 livros que tratam dessa história. Nós chamamos a história do povo de Deus, a história da salvação, e toda a doutrina ensinada por Deus a esse povo. E o Novo Testamento, que contém 27 livros, que narram a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, dos apóstolos, a história da igreja primitiva, nos 60, 70 primeiros anos da igreja. Porém, não podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nossa resposta está na própria Bíblia. Jesus Cristo, após a profissão de fé de Pedro, confere a ele a primazia, onde ele diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, diz assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, como vimos no texto bíblico, a autoridade dada por Jesus a Pedro. Pedro, o primeiro dos papas, ele assume essa autoridade de ligar e desligar. Iremos nos aprofundar nisso quando tratarmos da origem da Bíblia, será num outro programa. Hoje ficaremos por aqui dizendo que a Bíblia, como teve base uma tradução que nós chamamos de tradução dos 70, a Septuaginta, foi utilizada pelos próprios apóstolos essa tradução e recebeu status de cânon, de texto canônico, por volta do ano 381. Portanto, os bispos da igreja, o Papa, trabalharam muito para perceber quais textos eram autênticos e quais não eram. Para que esses bispos soubessem quais dos livros eram inspirados por Deus, houve uma avaliação da sagrada tradição, ou seja, daquilo que foi transmitido também oralmente. À medida em que essa transmissão oral, ela trazia também a sua contribuição de discernimento para os livros que eram escritos. A respeito disso, a Constituição Dogmática Dei Verbum vai dizer assim: a sagrada tradição e a sagrada escritura estão, portanto, entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois emanam da mesma fonte divina, formam de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Portanto, repito, tradição e escritura emanam da mesma fonte divina, é o que nos diz a Santa Igreja. Ora, ao longo da história do cristianismo, várias foram as listas que apareceram de textos tidos como sagrados, o que gerava grande confusão e propagação de heresias.
Existiam, por exemplo, muitos evangelhos e livros que foram definitivamente excluídos do cânon das Escrituras, são chamados evangelhos, textos apócrifos, justamente por não terem sido divinamente inspirados e apresentarem erros e contradições. Para tal empreendimento e discernimento, foi necessário buscar na sagrada tradição deixada pelos apóstolos o que estava de acordo ou não com as práticas cristãs recebidas de nosso Senhor Jesus Cristo, convivida com os apóstolos. E com isso, o Concílio de Constantinopla, na autoridade conferida por Jesus Cristo ao bispo de Roma, durante o pontificado do Papa Dámaso, São Dámaso, foi então criada, digamos assim, a Bíblia, né, como nós a temos hoje, tirando os apócrifos e outros textos que não eram inspirados. Então, após grande discernimento, sabendo que tais livros foram inspirados por Deus como palavra sua. Finalmente, concluindo a reflexão de hoje, peço a Deus que abençoe toda a sua vida, assim como todos aqueles a quem você ama, cobrindo de todas as graças e bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo programa.